Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que Ele está nos concedendo de nessa manhã nós meditarmos mais um pouquinho na palavra do Senhor. E nós temos aqui hoje a nossa lição número 7 da Escola Dominical, o Ministério de Eliseu. Hoje nós vamos dar uma olhadinha um pouquinho em 3 dos muitos milagres que Eliseu ele realizou. É claro, Deus realizou os milagres na instrumentalidade do seu servo Eliseu, através do seu ministério. E o Eliseu, Deus o usou para muitos milagres. E hoje nós vamos ver 3 desses milagres. Nós vamos ver quando Eliseu, Deus, o milagre das águas que encheram o vale, quando eles estavam em uma guerra. Nós vamos ver a mulher viúva, que o credor veio cobrar a dívida e queria levar o seu filho. E nós vamos ver o milagre quando foi colocado uma erva brava na panela e os profetas corriam risco de vida. Então, dos muitos milagres que Deus realizou através do ministério de Eliseu, hoje nós vamos dar uma olhadinha nesses 3 milagres. Então eu quero convidar você para lermos um texto áureo da lição. Vamos começar hoje pelo texto áureo. Olha, e disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Nós temos uma verdade prática. Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Vamos agora, amados, ver a leitura bíblica. É uma leitura um pouco extensa, mas eu chamo a sua atenção. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom. E andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que o seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água nas mãos de Elias. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse:
Assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Aqui está o relato do primeiro milagre. Vamos ver o segundo. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então aqui está o segundo milagre para a nossa meditação nesta manhã. Vamos ao terceiro. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de colínquidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles aquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Meus amados, aqui está então a leitura, um pouco extensa, como eu disse, no relato dos 3 milagres, entre muitos, que Eliseu realizou, claro, debaixo da unção do Senhor. E em todos esses 3 milagres, nós vamos perceber que a obediência e o fator humano, né, no sentido da parte humana ser exercida, fez parte de cada um desses milagres. O que significa que Deus opera milagres, porém é necessário a fé ativa, a fé que movimenta, a fé que nos faz tomar decisões, uma fé que deve ser exercida. Então, o primeiro milagre, Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Você sabe que nos dias de reis, a Bíblia relata reis bons e reis maus. É muito comum você ler assim: e o rei fulano foi mau em Israel, e o rei cicrano, ele fez mal aos olhos do Senhor. Então, esses reis maus e bons,
a maldade deles não era simplesmente uma má administração. A maldade deles consistia, em primeiro plano, em desobediência a Deus, né? Em desobediência a Deus. Então, os reis que desprezavam a palavra do Senhor eram maus. E os reis que temiam a palavra do Senhor, o escritor chama de reis bons. Dá para a gente perceber aí como é importante nós temermos ao Senhor, nós primarmos por obedecer os seus mandamentos. Então aqui eles foram à guerra contra os Moabitas. Então o rei dos Moabitas ele se revoltou, porque os Moabitas eles pagavam tributos, impostos para o rei de Israel. Então chegou em dado momento que ele disse, olha, não vamos pagar mais nada. Então eles se levantaram, formaram o seu grande exército e foram para a batalha. O rei de Israel, ele levou com ele o Josafá, né? Esses reis, ele levou com ele o Josafá, ele levou com ele o Jorão, olha, Jorão, rei de Israel, foi também o Josafá, e foi o rei de Edom. O rei dos Sodomitas ele era um vassalo, quer dizer, ele era um vassalo, é um título dado àqueles que eram súditos do rei, pagavam impostos, tinham de alguma forma uma dependência do rei. E esse rei de Edom, ele foi junto. E quando esses três reis estão em plena batalha, depois de caminhar, o texto diz aqui, ó, depois de uma marcha de 7 dias, depois de 7 dias, eles não tinham água e faltou a água. Então você tem que imaginar 3 exércitos, a falta de água, os animais, né? Os animais dependendo da água, os soldados dependendo da água, e inclusive o rei de Israel disse assim, olha, só pode estar acontecendo uma coisa, Deus nos trouxe aqui para morrermos no deserto, para cairmos nas mãos dos moabitas, não é possível. Mas o rei Josafá, que era um homem temente a Deus, ele disse assim, peraí, não há nenhum homem de Deus aqui? Não há nenhum profeta do Senhor para que nós possamos consultá-lo? Meu amado, veja a importância de ter por perto alguém que tema ao Senhor. Se o Josafá fosse um rei ímpio, ele teria morrido. A história seria outra. Mas a história foi diferente porque Josafá, temendo a Deus, ele sabia que havia homens que falavam em nome do Senhor. E alguém diz para ele, olha, temos o Eliseu, aquele que deitava água sobre a mão de Elias. Olha que bonito. Nós já aprendemos que o Eliseu, ele era servo do Elias. Ele era um moço do profeta. Ele havia sido um moço que derramava água nas mãos de Elias. Ele o servia. E agora ele estava ali exercendo o seu ministério. Agora era a sua vez. Agora era a sua gestão. E aí foram consultá-lo. E quando Eliseu vem, a gente já percebe que esse profeta, ele era enérgico, mas ele também era sensível. Então ele vê a necessidade do povo. Porém, ele também vê que ali está quem? Nada mais, nada menos que Acabe.
E você sabe que o Acabe, ele era um rei ímpio. Acabe era um rei idólatra. E o Eliseu fica muito irritado e diz assim, olha, eu vou clamar a Deus por causa do Josafá. Por causa do Josafá. Mas por causa do Acabe, olha, sinceramente, eu não faria isso. Ó, vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, né, não olharia para ti e nem te veria. Viu? Observe a energia, né, a autoridade de Eliseu. Ele diz, olha, Gabi, se dependesse de você, eu não queria nem olhar na tua cara. Ele sabia com quem ele estava falando. Acabe era mau. Nós aprendemos com Acabe. Acabe, ele era sujeito a Jezabel, idolatria pesada, o responsável pela idolatria em Israel naqueles dias. Mas ali estava Josafá. Então, por respeito a Josafá, aí que a gente aprende que quando você teme a Deus, você é um diferencial. O que diferencia o homem da sua geração é o temor a Deus. Por exemplo, nos dias de Noé, Noé andava com Deus. Entendeu? Nos dias de Noé, quando todos eram pecadores, maus, violentos, o Noé, ele andava com Deus. Então é o andar com Deus é que faz a diferença na vida do ser humano. Então agora Josafá está ali e o Eliseu pede o quê? Ele diz assim, traze-me aí um tangedor. Ora, o tangedor era nada mais, nada menos que um tocador. Né? E o tocador veio e começou a tocar, e o versículo diz que a mão do Senhor veio sobre aquele tangedor. Olha que interessante, está escrito assim, olha, ora pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que o tangedor veio sobre ele a mão do Senhor, ou melhor, a mão do Senhor, ela vem sobre Eliseu à medida que o tangedor começa a tocar. Quer dizer, Eliseu recebe uma inspiração do céu, né? No momento que o tangedor começa a tocar. Não sabemos exatamente o que ele toca, mas quando ele está tocando, Eliseu é inspirado pelo poder do Espírito Santo. Você vê que interessante? Quem prega já deve ter experimentado isso. Um hino que tem letra, que glorifica a Deus, um hino que tem melodia, um hino que tem ritmo, e um hino que tem a unção de Deus, ele inspira o pregador. Você entende? Há hino que o pregador tem que levantar irritado, o que não devia, né? Mas há hino que ele levanta animado, cheio do Espírito Santo. Esse tangedor aqui, ele cooperou grandemente, porque tangendo o tangedor, o seu instrumento, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. E quando veio, Eliseu disse assim, olha que interessante, o Eliseu, cheio do Espírito Santo, ele disse assim, olha, assim diz o Senhor, era a marca registrada desses homens de Deus. Não é assim eu digo, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também vos entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Você vê que interessante? Fazei neste vale muitas covas. Aí vem a parte humana, eles deveriam cavar covas. E mais, eles não veriam vento, não veriam chuva, todavia
aquelas covas se encheriam de tanta água que todos beberiam, tanto eles, soldados, como os animais. E como Deus faz além do que a gente pede, e isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. Como que dizendo, vocês estão achando que é muito, mas Deus está achando que é pouco. Então Ele entregará os moabitas nas vossas mãos. Então, meu amado, isso ocorreu naqueles dias, exatamente como o profeta disse. Por quê? Porque logo pela manhã, quando o sol nasceu sobre a terra, as águas vinham enchendo todas aquelas covas. As covas transbordaram de água e todos foram saciados. Claro, a cova é uma figura da fé que é ativa. Quem fez uma cova grande teve muita água. Quem cavou uma cova pequena teve pouca água. A medida da fé de cada um. Então, se você crer nesta manhã, se você abrir o teu coração, você vai receber a bênção de Deus. E Deus certamente fará mais do que você espera. Então, Deus operou poderosamente. Esse foi o primeiro milagre no ministério do profeta Eliseu. O segundo milagre que nós conhecemos, muito pregado, é Eliseu aumenta o azeite da viúva. É aquela viúva que ela estava sendo ameaçada de ter os seus filhos, vendidos como escravos, porque o seu marido havia morrido. E lembrando que a viúva, nos tempos bíblicos, ela era mesmo desamparada. Via de regra, as viúvas elas dependiam do marido. E quando o marido morria, elas ficavam numa situação muito ruim. E essa viúva, ela era esposa de um dos profetas. Seu esposo era um profeta de Deus. E agora essa viúva, com aquela necessidade tremenda, ela vai em busca de socorro e ela clama ao homem de Deus. E quando ela clama ao homem de Deus, como nós já conhecemos a história, ela clamou dizendo, meu marido, teu servo, morreu. Então significa que o esposo dela, ele fazia parte daquele grupo dos profetas, nos dias de Eliseu. E ele morreu e o credor veio levar os seus 2 filhos. A mulher tinha 2 filhos que seriam levados como servos, como escravos, para pagar a dívida. Então aquela mulher estava angustiada, aquela mulher estava temerosa, aquela mulher estava numa situação difícil, porém o Eliseu estava ali. Como é bom ter um homem de Deus por perto. Eliseu é uma figura do Espírito Santo, que está pronto para atender às nossas necessidades. A mulher clama a Eliseu e ele diz a ela, mulher, o que eu posso fazer por você? O que você tem em casa? Ela disse, eu não tenho nada, eu tenho só uma botija com um pouquinho de azeite. Ele disse, então você faz assim, peça vasos emprestados para os teus vizinhos, muitos vasos. Depois você entra na tua casa, fecha a tua porta e vai enchendo esses vasos com o azeite que você tem. E a mulher começou a fazer isso. Os filhos trouxeram lá os primeiros vasos e ela foi derramando o azeite. E à medida que ela fazia isso, o azeite ele não se esgotava, não diminuía, não acabava. O que era aquilo? Era o milagre, Era a operação de Deus, Deus multiplicando o pouco que havia naquela botija. A mulher pega vários vasos e de repente, quando não há mais nenhum vaso, o azeite para
de fluir. E ela chama o profeta e diz: olha, eu já fiz como você mandou, não tem mais vaso, todos os que eu peguei estão cheios, mas o azeite parou. Ele disse: então, venda o azeite, pague as suas dívidas e vivei do resto. Olha que coisa maravilhosa. Olha como funciona aí a parte de Deus, que é a multiplicação do azeite, e como vai funcionar a parte humana na busca dos vasos e no pagamento das dívidas e na administração do restante. Vivei do resto. O azeite era tão valioso que aquela mulher, o seu problema financeiro estava resolvido, porque ela iria viver do resto. Esse resto ainda era muito azeite, era o que sobrou, mas era suficiente para a sua subsistência. Meu amado, nós temos que ter uma vida moderada. A Bíblia diz: tendo o que comer, o que vestir, estejai com isto contentes. Deus é Deus da provisão, Deus do milagre. Deus não é Deus da ostentação. Então, quem quer viver esbanjando bens materiais, quem quer viver mostrando ao mundo suas roupas caríssimas, seus desejos excêntricos, quem quer viver sendo celebridade, ele não vai depender de Deus, não. Deus é o Deus da provisão, é o Deus do contentamento. Esse é o Deus que nós servimos. Então observe que o milagre, ele opera, né? O milagre, ele acontece, e a parte humana, mais uma vez, ela é importante, ela é fundamental. Por quê? Porque os filhos da mulher obedientes saíram para buscar os vasos. Os filhos devem cuidar dos pais. Os filhos devem fazer o que estiver ao seu alcance para o bem da família. Os três se uniram. Não havia mais o pai, mas havia o Deus de Israel. Meu amado, há Deus em Israel. O que nós precisamos é crer em Deus, precisamos fazer a nossa parte, precisamos agir com fé, pela fé, porque, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, mais uma vez, o milagre acontece no ministério do profeta Eliseu. O terceiro milagre está ali os profetas reunidos, os filhos dos profetas, eles tinham um lugar onde eles se reuniam, era uma escola para profetas. Ali eles aprendiam ter comunhão com Deus, mais conhecimento da palavra de Deus, e era uma forma de resistência contra a idolatria que imperava nos dias de Acabe, nos dias de Jezabel. E quando eles estão reunidos, é o momento, é a hora da alimentação, é a hora de alimentar o físico. Então eles dizem assim: olha, precisamos de alguém aí para buscar algumas ervas, né? Para que a gente faça um caldo aí, faça uma sopa e tal. E um dos moços foi. E só que esse moço, pela falta de conhecimento, ele trouxe o quê? Ele trouxe umas ervas venenosas, né? Quando ele trouxe, o caldo foi feito. O verso diz assim que eles veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Então eles vieram, não conheciam que a erva era venenosa. Se conhecessem, eles olhariam e diriam: olha, essa erva aqui é errada, essa não presta. Mas não conhecia, colocou dentro da panela, e quando provaram, sentiram aquele amargor
aquilo era veneno. Aí eles clamaram, homem de Deus, a morte na panela. E ele disse assim, um momento, traz para mim farinha. Trouxeram farinha e colocou na panela, misturou e disse assim, agora tira de comer para o povo. Não havia mais morte na panela. Olha, então não havia mal nenhum na panela. A farinha tem esse poder curativo? Claro que não. O que aconteceu ali? Um milagre. Qual é a lição ou as lições para nós? Primeiro, é preciso conhecimento. Não conheciam a erva venenosa. Quem colheu não conhecia. Quem fez a sopa não conhecia. Quem ia morrer, toda a congregação. Por isso é fundamental o conhecimento da palavra do Senhor. Quantos têm buscado veneno na internet? Tudo que os pregadores da internet apresentam, eles pegam e colocam na mente. E alguns trazem para a congregação. Não pode. O obreiro tem que conhecer a palavra de Deus. Dirigente de congregação, pastores, líderes, têm que conhecer e depender da palavra de Deus. Faltou ali discernimento. Não conhecia o veneno. Nós temos que conhecer as plantas venenosas dos nossos dias. Estão na internet, estão nos livros, estão na televisão. Então nós temos que filtrar. Todo o veneno deve ser lançado fora. O veneno não deve ir para a panela. Agora, se porventura falharmos e for, temos que clamar ao homem de Deus. Eliseu, como eu disse, uma figura do Espírito Santo. E ele pediu o quê? Farinha. O Espírito Santo opera através do quê? Da palavra de Deus. Então a farinha é a palavra de Deus. Nós tivemos uma semana de estudos bíblicos sobre a palavra de Deus. Nem todos puderam estar, mas quem esteve recebeu farinha suficiente para colocar na sua panela para evitar que o veneno venha atrapalhar tudo. Então, é importante o conhecimento de Deus e a ação também. Trazei-me farinha. Alguém tem que buscar a farinha. Traz farinha. Trouxeram a farinha. Não. Trazei, pois, farinha. Farinha, não é para trazer outra coisa. Aí, trouxe a farinha e ele colocou lá. Disse, agora tira de comer. E a fé é assim, eles tiraram. Alguém pode ter falado, misturou farinha com veneno. Ninguém questionou. Não havia mal nenhum na panela. Então a palavra de Deus, ela é poderosa para prevenir e para resolver também. Às vezes, lamentavelmente, alguma coisa acaba falhando sempre da nossa parte. E como corrigir isso? Voltando-se para a palavra de Deus. Errou, olhe para a palavra. A palavra vai dizer para você onde você errou, onde você tropeçou. Retornemos para a palavra diuturnamente, para que tenhamos vitória. Então, meu amado, o ministério de Eliseu foi um ministério profético, cheio do Espírito Santo, um homem enérgico, mas um homem também sensível. Viu a condição da mulher e ajudou. Viu a condição dos reis, e muito embora tenha repreendido ao rei Acabe, porque tem que repreender mesmo. O homem de Deus tem que ter coragem. Se você não tiver coragem, desista, vá fazer qualquer outra coisa. Tem que ter coragem para obedecer a Deus, para fazer prevalecer a palavra de Deus. Entenda, eu não tenho que ter coragem para fazer prevalecer a minha vontade. É a vontade de Deus. Lembra de Pedro e João? A liderança dos fariseus disseram, olha, nós vamos soltar vocês. Não fale mais nesse nome de Jesus. Pedro disse assim,
arrazoai entre vós. Quer dizer, pensa aí, considera aí. É razoável obedecer a Deus ou aos homens? Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Viu? Não podemos deixar de falar. Faz o que vocês acharem que tem que fazer, mas não vamos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Então, eles tinham coragem porque eles eram cheios do Espírito Santo. Meu amado, o batismo no Espírito Santo dá coragem para o crente ser uma testemunha de Jesus. Se você que me ouve ainda não é batizado no Espírito Santo, comece a desejar, a pedir e a ficar na expectativa, porque Deus precisa de homens e mulheres corajosos, e Ele fará isto dando poder, dando virtude. Você lembra de Eliseu? Eliseu disse para Elias, Eliseu, pede-me o que você quer, antes que eu seja tomado de ti. Ele disse, eu quero porção dobrada do teu Espírito. Eu quero ser como você, 2 vezes. Eliseu disse, você pediu uma dura coisa, mas sem problema nenhum. Se me vires, quando eu for tomado de ti, te acontecerá esse pedido. Se não, eu sinto muito. E Eliseu viu? Viu. Ele estava exatamente ali quando a capa de Elias caiu aos seus pés. Lembra? E ele pegou aquela capa e disse, meu Senhor, onde está o Deus de Elias? Como que dizendo, Elias foi, mas onde está o Deus de Elias? E com aquela capa ele bateu no Rio Jordão, o Rio Jordão se abriu e os profetas não estavam mais sozinhos. Eles disseram, o Espírito que operou na vida de Elias, ele repousa sobre a vida de Eliseu. Então Eliseu era aquele grande líder, cheio do Espírito Santo. Recebeu porção dobrada. Eliseu, mesmo depois de morto, depois de alguns anos, um soldado caiu numa cova e lá estavam os ossos de Eliseu. E quando o soldado caiu, que ele tocou naqueles ossos, o soldado reviveu, diz a Bíblia. Um homem cheio do Espírito Santo. Então, meu amado, o ministério de Eliseu, ministério de poder, ministério de fogo, ministério de firmeza, contundência. Ele era contundente na palavra do Senhor. Muitos milagres ele fez, muitos, não é? Nós podemos lembrar do capitão, lembra? Eliseu disse, não se preocupa não, amanhã teremos muitos alimentos por pouco dinheiro. E ele falou, isso não vai acontecer, ainda que a janela do céu se abrisse, é impossível que isso ocorra, é impossível. Eliseu disse, vai acontecer, porém você não irá desfrutar. E o que aconteceu? O povo atropelou aquele capitão na porta e ele não comeu do milagre. Então, meu amado, Eliseu foi esse homem cheio do Espírito Santo, e nós temos uma conclusão aqui que eu vou ler para você. Olha, nos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isto significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. Viu? Quer dizer, você pede a Deus o milagre, né? Aí tem a tua parte, a parte humana.
Revolver a pedra é a parte humana. Chamar Lázaro para fora é a parte divina. Entendeu? Manter a água de tal maneira firme para que Pedro chegue até o barco é a parte de Jesus. Mas crer e ir para o barco é a parte de Pedro. Então, Deus, ele não abre mão. Temos a nossa parte, precisamos fazer. E fazendo isto, nós iremos receber o que de Deus? Milagres. Quando você estiver numa reunião e Deus, pela misericórdia, falar assim: vem para a frente, você que está desempregado, venha para a frente. Não importa quanto tempo você procurou emprego, vem. Por quê? Porque Deus está chamando. E se Deus está chamando, porque Ele quer te abençoar. A Bíblia fala de uma mulher que ela era curvada, né? 18 anos ela andava curvada. Ela estava na sinagoga. Jesus disse assim para ela: vem para frente. E ela foi. E ele repreendeu aquele, era um demônio, ele repreendeu aquele demônio e ela endireitou-se e começou a glorificar a Deus. Um outro homem, ele tinha a mão toda ressecada. E Jesus falou: vem para frente, vem aqui para o meio. Ele veio. E Jesus estendeu a mão e a mão dele se tornou sã como a outra. Quando Deus te chamar, vá, porque Deus quer te abençoar. Meus amados, nós estamos encerrando agora. Eu não quero me estender não, porque já são 15 para as 11 e nós temos a nossa reunião, temos a ceia do Senhor. A partir das 18 horas estaremos lá presencialmente. Mas eu quero ouvir um cântico, tá bom? Eu vou chamar uma de nossas irmãs que nos ajudam aí. Não sai daí não, tá? Fique aí que eu vou chamar. Vamos ver aqui. Meus amados, parece que não, eu não consegui que ninguém se conectasse. Mas de qualquer forma, Deus abençoe pela tua atenção, né? Por você ter ficado aí, por você ter participado. E na próxima aula será essa lição. Naamã é curado da lepra. Então, no próximo domingo, se Deus quiser, Naamã é curado da lepra. Só que no domingo será a aula presencial. Amém? Nós estamos encerrando agora. Deus te abençoe.